Gambito Budapeste variante com E4. D4, cavalo F6, C4, E5, D toma E5, cavalo G4. Aqui vamos cobrir a linha em que as brancas jogam E4. Mais uma vez, as brancas não tentam segurar o peão de E5, mas vão procurar com rápido F4 conseguir um grande controle central. Depois de cavalo toma E5, F4, o que as negras conseguiram com a manobra de cavalo F6, G4, E5 foi um centro de peões muito avançado das brancas, como acontece na defesa Lequim, às vezes na Grunfeld, e agora pretendem tirar partido disso. Aqui o cavalo pode sair para G6, quando o cavalo fica mais vulnerável a F5, mas com planos muito similares ao da partida, que seguiu cavalo de SC6 em Etienne Bacrot e Shirov, em Sarajevo 2000. Depois de cavalo F3, bispo C5, as casas negras já estão ligeiramente debilitadas, as brancas podem tirar partido disso, as negras digo. O problema é o cavalo de B8, que está difícil de desenvolver. Cavalo C3, e aqui na partida clássica seguiu D6, onde que as brancas, depois de F5, exerceram a pressão muito grande no peão D e na casa estrategicamente importante D5, em Quartas e O'Kelly, Havana, 1966. Cavalo D7, bispo G5, F6, muito interessante, controlando bem a casa E5. Bispo F4, bispo B4. Interessantíssimo esse plano do O'Kelly, que ele tira a pressão central das brancas, ameaçando o cavalo de C3. Depois de dama C2, cavalo C5, roque grande, bispo toma C3, dama toma C3, A5 para manter o cavalo no posto forte, bispo D3, B6, bispo B1, dama E7, torre de H1, dama F7, cavalo D4, cavalo toma D4, torre toma D4, bispo B7, B3, roque grande, o rei vai ficar mais protegido do lado de cá, já que as brancas têm mais condições de atacar na ala do rei. A posição das negras é muito boa. Bispo C2 seguiu, cavalo D7, torre de ED1, dama E7, A3, cavalo E5, sempre usando a casa E5, rei B2, bispo C6, B4, as brancas estão tentando debilitar a ala da dama para atacar. A toma B4, A toma B4, depois de rei B7 não tem perigo nenhum para as negras, muito pelo contrário, elas vão atacar na coluna A. B5, bispo D7, bispo B3, torre A8, com o centro bem protegido, começa o ataque na ala. Dama B4, uma ideia que não ajuda em nada, era melhor torre A1 direto, né? Bispo E8, dama D2, bispo F7, manobrando o bispo para uma casa mais ativa. Dama B4, as brancas jogam um pouco sem plano, torre A5, torre A1, torre toma 1, rei toma 1, torre A8, cheque, rei B2, rei C8, H3, cavalo D7, bispo C2, cavalo C5, manobrando o cavalo para o outro, posto forte, torre D1, D5. Vai pintar um tema tático aqui, muito interessante, a dama em defesa, por isso que jogou D5, rei B1, D toma C4, e depois de torre A1, veio o fantástico golpe tático torre A1, cheque, e as brancas abandonaram. Claro que depois de rei toma 1, cavalo D3, cheque, ganha a dama das negras. Claro que na hora do D5 aqui, as brancas não tinham muitas condições de responder esse lance, que ele já estava ameaçando algo tipo cavalo D3, cheque, né? Então vamos voltar à partida. Bacrot
e Shirov, que seguiu Roque no lugar de D6, mas depois de F5 vai ocorrer uma posição similar com a da partida do O'Kelly, em que as brancas perdem mobilidade dos peões centrais. Era melhor aguardar um pouquinho esse avanço para ter a possibilidade mais flexível de avançar um ou outro no momento apropriado. Depois de F5, D6, bispo G5, que era a ideia desse F5 ganhar um tempo aí, F6, bispo F4, torre A8, vai seguir a ideia do O'Kelly aqui, de enfraquecer o controle central com bispo B4. Dama D5, cheque, rei H8, roque, cavalo D7, H4, cavalo de C5, H5, H6, dama D2, ameaçando um sacrifício em H6, bispo toma H6, G toma, dama toma, cavalo F7, defende, bispo D3, bispo B4, com a mesma ideia da partida do O'Kelly. Depois de bispo C2, cavalo de C5, aqui torre de H1, mantendo o controle do centro, centralizando as peças, era o melhor. O Bacrot jogou dama D5, rei G8, um lance interessante, volta com o rei para a casa mais ativa, com a ideia de, aqui o melhor é bispo D2, mas o Bacrot jogou cavalo E2, ideia de C6. Então, na verdade, o rei entra numa cravada só por uma jogada. Dama D4, bispo toma F5, sensacional lance do Shirov, autor no fogo, tabuleiro muito comparado com o tal. Explora aqui o cavalo indefeso, toma F5, torre toma E2, cavalo G1, os cavalos brancos têm dificuldade de colocação, torre toma G2, A3, dama D7, incrível, né? O branco ataca o bispo de B4, Shirov contra-ataca, A toma B4, a ideia do Shirov agora vai ficar clara, torre toma C2, cheque, rei toma C2, dama toma F5, cheque, rei C3, cavalo E6, sensacional truque tático, dama E3, cavalo toma F4, cavalo F3, agora que o cavalo voltou já é tarde, né? A5, torre A1, A toma B4, cheque, rei toma B4, torre D8, torre de HF1, dama C2, dama C3, C5, cheque. As brancas abandonaram, porque esse rei B5 segue dama E4, rei A4, B5, cheque. E claro que depois de rei toma B5, dama B7, cheque, seguido de torre A8, mate. Belíssima partida, Bacrot e Shirov. As brancas abandonaram.